Pode abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos continuar na série Alegria Independente das Circunstâncias. E hoje nós vamos ensinar alegria pensando na fé evangélica. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27, hoje vamos ver, nessa vez, dos versículos 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo Paulo, ele vem descrevendo aqui, você tem acompanhado as pregações, e ele vem falando desta alegria repentina, das orações. Ele fala, como vimos semana passada, ele fala de como está acontecendo aí o Evangelho, a propagação do Evangelho. Tem gente pregando a favor, tem gente pregando contra Paulo, não contra o Evangelho, mas contra Paulo, e tudo isso está acontecendo. E chega nesse ponto onde ele fala: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Alguns comentaristas colocam que esse aqui é o ápice da carta, é o topo da carta aqui, e aí depois ele vai ensinar outras coisas, mas aqui é como se fosse o centro de tudo, porque ele vai falar para viver, e esse viver aqui é um viver como cidadão, que Paulo está chamando a igreja de Filipos a ser um cidadão que vive de um modo digno do Evangelho de Cristo. Se você lembra, a igreja de Filipos era uma igreja a cidade era uma cidade muito romana, então eles tinham essa coisa da cidadania muito à flor da pele, era muito valorizado. Paulo era um cidadão romano e ele sabia muito bem como essa cidadania era valorizada naquele contexto, e ele chama eles a pensar que não é a cidadania romana, mas sim a cidadania de Deus, que tem que ser valorizada acima de tudo. Essa palavra acima de tudo, em grego é uma só palavra, para nós está três aí, e ela significa, na verdade, unicamente, somente. Então, viva somente de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia da palavra, que a pessoa deve ver isso como acima de qualquer coisa, acima de tudo, porque só vai viver desta forma o Evangelho. E aí ele vai falar que tem que viver assim como, não importa se ele vai vê-los ou se ele está ausente, eu quero ouvir de vocês. Lembra, Paulo está preso em Roma, ele não está perto. Lembra que já se passou pelo menos 10 anos que Paulo passou por essa cidade e plantou e criou essa igreja lá em Filipos. Então faz pelo menos 10 anos que ele não vê esse povo face a face. Ele ouve as notícias. Então ele fala: não importa se eu vou estar aí, se eu estou ausente, eu quero ouvir de vocês que vocês estão vivendo dessa forma digna do Evangelho de Cristo. Então eu e você precisamos pensar nesta manhã exatamente isso. Como é o nosso proceder diante de todos, diante da sociedade? Será que estamos sendo cidadãos que vivem acima de qualquer coisa a dignidade, a verdade do Evangelho de Cristo em qualquer lugar que estejamos, seja aqui na igreja, na casa, na nossa vizinhança, nas nossas ruas, no trabalho, na escola, nos passeios, nas viagens, aonde for, nós temos que ter esse viver, independente de qualquer coisa. E ele fala: o que ele quer ouvir? Ele fala assim: eu quero ouvir de vocês, Filipos, que vocês estão vivendo desta forma, acima de qualquer coisa, em que? E aí ele vai falar que vocês estejam firmes, e ele vai falar 3 coisas. E a ideia do firme aqui é estar alicerçado mesmo, pá! Aquela ideia de se manter. Eu me mantenho, pá, nessa segurança, eu estou firme, inabalável na situação. E aí ele vai falar: tanto firmes em um só Espírito, como se fosse uma só alma, lutando pela fé evangélica, lutando juntos, não sozinho, mas juntos.
Então aqui, lógico, não dá para a gente falar aqui, então para quem de repente gosta da ideia tricotomista, falar que aqui está vendo, existe a tricotomia porque aqui está falando de um espírito e de uma alma, duas coisas diferentes. Não, ele fala de um espírito como uma só alma. A gente poderia pensar como uma só vida. A gente poderia também, o texto não dá base para fazer isso, mas a gente poderia pensar, será que Paulo está falando de um só Espírito Santo, como ele fala em Efésios, que temos só um Espírito Santo? Então também, então não é base para a tricotomia também. Bom, mas vamos pensar. E a ideia de um Espírito também pode ser pensada na ideia de um sentimento, a mesma ideia. Estamos de acordo com os mesmos propósitos, como uma só alma, como uma só vida, como um só ser, e lutando juntos. Então o ensino para aquela igreja é que ela estivesse unida, e esse ensino vai fazer diferença mais para frente na carta, porque alguns estavam desunidos nesse momento. Por mais que a igreja estava vivendo bem, tinha problemas, como qualquer igreja deste mundo existem problemas. Então eu e você precisamos pensar nisso, que eu e você precisamos estar unidos completamente, o mesmo espírito, a mesma ideia, os mesmos sentimentos, a mesma direção, o tempo todo, como se fosse só um corpo. E é essa a ideia mesmo, um só corpo, uma só vida, um só ser, somos nós, a igreja. E juntos nós vamos lutar pela fé evangélica, juntos. Quando nós já falei de oração, né? Mas pegando esse gancho da oração, quando nós estamos orando pelos outros, nós estamos juntos na batalha. Essa é a ideia da oração também. Quando você começa a interceder por alguém, você se coloca na situação da pessoa, e aí então você vive essa dignidade do Evangelho como se fosse outra pessoa, em oração. Quando você se preocupa com ela, quando você investe na vida dessa pessoa, você se torna um com ela. É isso que nós precisamos. Quando você fica sabendo de algum problema de alguém, ou não importa onde, qualquer lugar que seja, você se preocupa, você se condói, você aconselha, você pergunta, e você está lá junto com ela, lutando pela fé evangélica. É o que nós fazemos todos os domingos aqui. Nós estamos aqui lutando pela fé evangélica. Nós estamos tendo esta alegria de ter, como cantamos, a liberdade de falar em alto e bom som do amor de Deus. Que maravilha! Estamos juntos nisso. Nós estamos com o mesmo propósito aqui: falar do Evangelho verdadeiro, genuíno e puro do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Mas eu e você precisamos ir além. Como cidadãos, não é só esse momento que nós devemos falar do Evangelho ou viver o Evangelho. Não, é em todos os lugares, porque não importa onde estejamos, nós temos que viver essa verdade. Por isso que Paulo fala: independente se eu estiver com vocês, ou fora de vocês, ou ausente de vocês, eu quero que vocês vivam dignamente, acima de qualquer coisa, do Evangelho. Porque é tão fácil, irmão, já falamos, não só eu, como vários pregadores aqui, é tão fácil ser crente nesse momento aqui. É muito bom, é tão fácil. É mamão com açúcar, como nós falamos, se falava mais no passado. É muito fácil. Nós nos portamos de uma forma diferente, nós falamos de uma forma diferente, nós reagimos de uma forma diferente. Nós tentamos fazer, como nós falamos de uma forma de gíria, fazer a média. É fácil. Mas e quando estamos em casa? Agimos igual agimos aqui? Você reage na sua casa como você reage aqui? Ou na sua casa você é outra pessoa? Como que é você nas ruas de São Paulo, de Diadema, Santo André, Capão, Campo Limpo, esqueci lá, Jardim Ângelo? Como que você é? Você reage lá como reage aqui? Eu estava pensando, né? Já ia pregar, falei: rapaz, como que eu estou no trânsito hoje? Eu estou vivendo acima no trânsito, de uma forma digna do Evangelho, ou estou sendo noival pecador lá no trânsito?
Pela graça de Deus, obrigado, Senhor. Eu posso dizer que faz, olha, eu tentei contar, não lembro mais, mas pelo menos uns 2 anos que eu não... Acho que faz uns 2 anos que eu não faço isso. Nem lembro a última vez que eu fiz isso na minha vida. Que bom. Para viver de modo digno do Evangelho. Não é porque eu quero ser assim. É porque eu quero agradar o meu Deus. Como que você tem vivido então? Como você tem vivido na empresa? Você realmente vive de um modo digno do Evangelho na empresa? Ou você é mais um funcionário igual a todo mundo? Como que você vive na escola, estudantes presentes aqui? Você é mais um aluno que não está nem aí, com nada? Ou você vive o Evangelho de Cristo em cada detalhe da escola? Você é mais um aluno que desrespeita o professor, que fala mal do professor, que xinga, que fala palavrão, que vê e obscenidades no celular, não faz as tarefas de casa, não faz prova devidamente, cola na prova, não faz os trabalhos. Você é mais esse aluno ou você é um aluno que vive acima de tudo digno do Evangelho? E como somos na igreja, nós estamos realmente unidos em alma, nessa ideia somos um só, ou você está aqui meio deslocado de tudo? Você não está em harmonia conosco, você não está vivendo em união, você nem sabe de repente o que ele está falando, o que é viver isso. Meu amado irmão em Cristo, é em todos os lugares, é um cidadão a ideia, é em todos os lugares. Como que você está vivendo na igreja? Você está alheio ao que está acontecendo nessa igreja? Você está alheio às programações? Você não se importa com as pessoas? Irmão, vamos lá, eu e você precisamos viver acima de tudo. O Evangelho é unidade, é comunhão, é harmonia. O Evangelho é isto. O Evangelho não é só aqui, é em todos os lugares. Isto é o Evangelho. Esta é a fé evangélica. Esta é a fé do Evangelho. Evangelho não é só uma filosofia de vida. Não, o Evangelho é a vida. Isto é Evangelho. É a vida no Senhor Jesus. As boas novas de salvação. Isto é Evangelho. E essas boas novas é que Jesus Cristo é o Salvador. E o Salvador da nossa vida. E a partir de agora vivemos a vida dele, não a nossa mais. É a vida dele que eu e você vivemos. Então em qualquer lugar, eu e você temos que ser ele. Não nós mais. Chega de nós. De nós já estamos cheios. De pecadores, falhos, infiéis. Chega disso. Vamos ver ele agora então. Se você está aqui nessa manhã e não conhece a fé evangélica, acabei de citar o que era a fé evangélica, é a boas novas de salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Se você quer ter uma vida digna de que agrade a Deus, uma vida que realmente faz sentido, você tem que conhecer Jesus Cristo. E não é ter fé, porque talvez você fale, mas eu tenho fé, e eu acredito que você tenha fé. Mas aqui diz, lutando juntos pela fé evangélica. Não é qualquer fé. Não é fé em A ou B. Não é fé em algo. Não, é fé no Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo. É nele, unicamente, exclusivamente nele. Acima de qualquer coisa é ele. E não é ele e mais isso. Não, é ele. E pronto, acabou. Ele é exclusivo. Se tem alguém que exige e pode assim o fazer, exclusividade é Jesus Cristo. É o nosso Deus. Então, se você não conhece Jesus Cristo e você está tendo fé em outras coisas, eu te convido a olhar para Jesus hoje e falar assim: Jesus, eu quero ter essa fé. Eu quero. Oh, rapaz, espera aí. Em segundo lugar, eu quero ver com você também que é essa alegria, essa fé,
nós temos que ter também, e não temer, viver acima de tudo, viver essa vida digna, e não temer os adversários. Versículo 28. Acompanhe. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova de evidente perdição, era para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo fala que ele quer ver eles, né, firmes, um só espírito, uma só alma e uma só fé evangélica, lutando, mas também o que ele quer ver? Que eles não estejam temendo os adversários. Essa palavra, né, estáis intimidados, tem essa ideia de estar com medo da pessoa, estar temeroso, né, estar intimidado. Quando você fica intimidado com algo, você está com medo daquela situação. Quando alguém te intimida, ele está provocando medo em você, e você recua, você fica tímido na situação, intimidado. Então, se você de repente tem que fazer uma apresentação, e por causa disso, alguém faz uma pergunta no meio da apresentação, independente do local aqui, e aí você começa a gaguejar, porque talvez você esqueceu a resposta, você não lembra, você nem sabe, isso aí, você foi intimidado, e de repente, como a pessoa falou, ela te intimidou. Paulo está falando de adversários. Adversários, na carta, é o grupo de algumas pessoas que estão dentro da igreja. Ele fala de alguns crentes que estão evangelizando para prejudicar ele, o apóstolo Paulo, vimos na semana passada. Então eles estão pregando o evangelho, mas para prejudicar o apóstolo Paulo. E ele vai falar no capítulo 3, versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí ele vai continuar o ensino aqui. Então ele está falando que no meio da igreja tem falsos obreiros, dentro da igreja de Filipos, que estão ensinando uma falsa circuncisão, estão ensinando o que não é verdadeiro, o que não é correto. Então, esses são os adversários, alguém de dentro da igreja, que está prejudicando o evangelho genuíno, a fé evangélica. Essa vai ser a ideia. E era para eles não temer essas pessoas, porque eles falam, o que para eles supostamente é uma perdição, para vocês na verdade é a salvação. E esta salvação vem da parte de Deus. Então ele falou, não temam essas pessoas. E é fácil temer as pessoas, é fácil temer adversários, é fácil temer supostamente alguém que saiba mais que você, ou se coloca, se comporta como alguém que saiba mais que você, e às vezes nem sabe, mas ele se põe de tal forma que parece que ele sabe mais do que você. É fácil temer isso. É fácil temer alguém que chega na igreja com palavras bonitas e eloquentes e benditas e falando e discursando e ensinando algo que você talvez não creia. E aí você fala assim, nossa, e agora, né? Eu não sei nem responder. Os estudantes têm esse problema. Os estudantes, eles não conseguem, né, muitas vezes, rebater o professor. O professor fala uma coisa e eles não se sentem capazes, isso é intimidação, de rebater, porque o professor é estudado demais para aquilo. E aí ele não consegue criar um argumento na sua mente que combata aquilo. E se ele sabe que se ele ir contra, o professor vai ficar contra ele. E ele é intimidado. Então, é fácil. É fácil isso acontecer nas empresas, né? O chefe talvez se comporte, ou alguém na empresa, um diretor, um gerente, né? Esses cargos aí que existem, né, nas empresas aí, sei lá, hoje a gente fala tanto do CEO, né? Nossa, quando a gente fala isso, ele é o cara! Né? O CEO... Mano, ele é bom demais. Ele sabe tudo. Então essas pessoas, se falar algo de errado, será que você está com medo de... posso falar? Acho que você está errado nisso. Você tem coragem de fazer isso? Porque você está intimidado. Mas vamos pegar primeiramente para o nosso lado aqui, a igreja.
E aí, eu não creio, gente, eu não creio. Eu fico pensando, quando estou meditando na mensagem, eu fiquei pensando, será que na nossa igreja existe adversários? Acho que não. Acho que você não está sendo intimidado por ninguém. Eu, nem o pastor José, nem o pastor Wilson, intimidamos ninguém, acreditamos nisso. Caso você se sente intimidado por nós, por favor, nos diga. Ou pode falar para mim, eu dou toda a liberdade de você falar, pastor, você me intimida. Quando você fala, eu fico acuado. Pode falar, porque talvez a gente faça sem perceber. Mas jamais, eu falo diante de Deus na minha intenção. E acho que também não é dos outros pastores. Porque nós somos nesse sentido, e não é para nossa glória. Deus nos ensinou a ser assim. E eu posso dizer que tanto eu como o pastor Wilson, nós aprendemos do mestre José Arthur, porque ele nos ensinou a ser assim, também, como instrumento de Deus, a sermos humildes, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E acredito que estamos conseguindo isto. Viver a fé evangélica desta forma, como Jesus viveu, em humildade. Então jamais vamos... Então acredito que nós não fazemos isso. E eu nunca vi ninguém aqui intimidando o outro com falsos ensinos. Argumentando com falsos ensinos. Argumentando e não deixando a pessoa contra-argumentar. Argumentando e querendo enfiar por goela abaixo o que você acredita. Acho que não. Eu nunca vi. Mas se caso há, por favor me procure também, eu quero saber. Porque nós temos que tratar, porque nós não podemos ser adversários uns dos outros. O apóstolo Paulo não queria ver a igreja de Filipos temendo os adversários. E nós não podemos temer nenhum tipo de adversário, principalmente dentro da igreja. Nós temos que ter a convicção e o conhecimento devido na fé evangélica para lutar devidamente por ela. Sem temer. E não precisamos temer, porque ninguém. Mas lá fora nós podemos temer. Talvez você tenha medo de outra religião. Talvez você se sinta intimidado em falar para outras pessoas de outras religiões da fé evangélica. Porque supostamente a pessoa sabe muito sobre a fé dela, e talvez você saiba pouco sobre a sua fé, e aí isso te intimida. Você tem medo de falar da fé evangélica e ser perseguido. Você tem medo de se comportar como um crente de verdade no seu trabalho e ser perseguido por causa disso. Ser excluído, ser afastado, ser expulso do grupo. Talvez até perder o emprego. Talvez você tema, na escola onde você está, realmente ser crente lá. Realmente falar, eu sou crente em Jesus Cristo, e eu não abro mão disso. Eu estou firme nesta fé. E talvez você tenha medo, porque as pessoas, os amigos, vão te excluir da roda. Vão te excluir das conversas. Vão te excluir dos grupos de WhatsApp. Vão te excluir, vão te cancelar nas redes sociais. E eu vou te dizer, se fizerem isso, glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser a melhor coisa para a sua vida. Talvez você tenha medo dos seus familiares. Talvez você tenha medo de falar do amor de Deus. Talvez você tenha medo de dizer não para os familiares, porque eles são seus adversários quando se pensa em fé evangélica. E aí chega numa qualquer festinha, vou dar um exemplo, e aí te oferecem bebida e você não bebe, e aí para fazer a média, você bebe. Mas você não bebe. Mas para fazer média, você bebe. Talvez você está na empresa, te chamam para um happy hour lá, da sexta-feira, ou de qualquer dia que seja, sei lá, porque eu não sei, não vivo isso. E aí, te oferecem lá e está todo mundo bebendo. Cerveja, pinga, conhaque, vodka, o que raios que tiver lá. E aí você é o único que levanta a mão, dá uma Coca-Cola. Dá um suco. E aí você tem medo disso, isso te intimida. Porque você vai ser o único chatão da roda. Mas vai ser bom que você vai ser o único que é capaz de dirigir o carro, né? Sem ser preso. Ou tomar multa. O que está te intimidando de fato? Talvez você está num grupo de WhatsApp e as pessoas mandam fotos, mandam
vídeos e você, para não dizer que não viu, aí chega o amiguinho, vem aqui, vem ver. Aqui, ó. E aí você olha só para não dizer que é o crente. Você olha só para não dizer que é o virgem. Você olha só para não dizer que é aquela pessoa, eles usam da palavra, mas homossexual. Viva a fé evangélica, sem temer ninguém. O que para eles é uma perdição. Você está perdendo a sua vida. Você tem que aproveitar a vida. Não, você está num caminho errado, pensando em outras religiões. Você está no caminho errado, o caminho certo é esse. Mas o caminho certo é o que nós estamos apresentando. Mas não, você tem que aproveitar a vida, você tem que fazer sexo, você tem que beber, você tem que fumar, você tem que se drogar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí você abre mão, não tema, porque isso para eles é perdição, mas para nós é salvação. Para nós é a verdadeira salvação. E é isso que vale, acima de tudo é a nossa salvação. Então nunca abra mão da sua fé evangélica em lugar nenhum da sua vida. Não abra mão, não abra mão. E se você está aqui hoje e não conhece Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Você até pode dizer assim, mas eu tenho a minha fé. E a minha fé não é no Senhor Jesus Cristo. A minha fé não é no Evangelho. Eu te digo que você está indo para o caminho errado. Você acha que nós estamos errados. Mas aqui o texto diz, o que é para perdição para ele, prova evidente de perdição para vocês é a salvação. E isto da parte de Deus. Foi Deus que mandou Jesus Cristo vir morrer na cruz para pagar os seus pecados. Não sou eu que estou falando, é o que o versículo diz lá. Está lá, é só ler. É da parte de Deus que veio o Evangelho. Não foi homens que inventaram essa história. Então a salvação é Jesus Cristo e ninguém mais. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, você está com medo de mudar de religião? Você está com medo de mudar de fé? Você está com medo de falar, agora eu sou crente, mas a minha família vai me criticar, vai zombar de mim, vai me expulsar da família? Está com medo disso? Não temas os adversários. Isso é viver acima de qualquer coisa. Isso é viver como cidadão. Não tema quem você é. Declare aos quatro cantos do mundo quem você é. Que você crê em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós temos que viver assim, porque vamos sofrer. Faz parte do pacote. Versículo 29 a 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo fala, sabe por que vocês têm que viver assim? Sabe que vocês têm que ser um em espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica? Sabe por que vocês não precisam temer? Porque vocês também foi concedida a vocês a graça. Olha que maravilha, rapaz. Ninguém gosta dessa parte. A graça, esse benefício que nem merecemos, de padecerdes por Cristo. E não somente crer nele. Faz parte da fé evangélica sofrer por Cristo. Então é por isso que nós podemos e devemos viver acima de qualquer coisa o verdadeiro evangelho. Porque nós vamos sofrer sim. Por isso que a alegria é independente das circunstâncias. Nós vamos sofrer. Queira você ou não, nós vamos sofrer. Ninguém quer sofrer, lógico que ninguém quer sofrer. Mas nós vamos padecer. É o que o texto diz. Não é só crer em Jesus. E aí se você eu quero falar para você, que não conhece o Senhor Jesus, e agora você está pensando porque o Espírito Santo está agindo no seu coração. O Evangelho não é só alegria não. Vai ter os dias difíceis da vida. O Evangelho não é ficar rico, pronto, acabou. Não, vai ter os dias talvez de pouco dinheiro. O Evangelho não é, eu nunca mais ficarei doente. Não, vai ter dia de doença sim. O Evangelho não é ficar desempregado. Não, vai ter o dia de desemprego, quem sabe. O Evangelho é acertar tudo que está na minha vida. Não, tem coisa que parece que nunca se acerta. O Evangelho tem sim o padecer por Cristo. E é por Cristo.
Vamos sofrer por causa de Cristo mesmo. Então nós não precisamos temer, porque nós vamos padecer. Por isso que eu falo, não precisamos temer, eu já falei em outras pregações, não precisamos temer o governo. Não. Se tivermos de padecermos por causa do governo, dentro da soberania de Deus, nós vamos padecer, porque faz parte do plano de Deus. E ponto. Eu não preciso me preocupar. Eu não preciso temer o governo. Independente do governo que esteja lá. Eu não preciso temê-lo. Estou pensando aqui se eu falo, tá? É possível, né? Nós padecermos algo, não sabemos até que ponto, pelo que o nosso atual presidente falou. Você sabe do que eu estou falando. Ele falou que não devia ser falado. E isso é costume dele há muitos anos. Não é de hoje. Eu lembro muito bem, já era jovem, quando ele foi presidente pela primeira vez, ou a segunda vez também. E ele sempre fez a mesma coisa. Quando ele sai fora do script, quando ele para de falar baseado no papel que deram para ele, ele fala o que não deve ser falado. O outro presidente era a mesma coisa. A Dilma era a mesma coisa, tá bom? O único que eu não lembro se falou besteira é o Fernando Henrique Cardoso. Porque ele era um homem eloquente nas palavras. Mas é possível a gente encontrar alguma coisa dele também. Não é impossível. Mas que eu lembro assim, era o que mais acertou nas suas palavras. E ele falou contra o povo de Deus. Ah, mas o povo de Deus é a igreja. Sim, mas Israel não deixou de ser o povo de Deus. Jamais. Não é à toa que aquele povo é abençoado. Não é à toa que aquele povo é protegido. É um país minúsculo. No meio de tantos, e ninguém põe a mão ali. Seria facinho os países árabes se reunirem, invadirem Israel e matar todo mundo. Seria muito fácil. Mas ninguém põe a mão neles. Isso é a proteção de Deus. Não é à toa que Deus fez com que a nação norte-americana, os Estados Unidos, protegesse Israel. É Deus agindo através dos americanos para proteger Israel. Porque todo mundo que se levanta contra Israel, os americanos falaram, pode parar, estamos aqui. Isso é a proteção de Deus. Então falar contra o povo de Deus é falar o que não se deve. E vai se pagar o preço por isso. Ou ele vai pagar, ou a nação vai pagar. Mas alguém vai pagar. Pode ter certeza. Lembro como hoje, uma vez numa aula, um professor, eu estava no seminário ainda, faz muitos anos. O presidente dos Estados Unidos era o George W. Bush. E ele se professava, o Bush filho. Ele se professava até batista, se eu não me engano, não é isso? Né? Ele se professava batista, né? Não lembro agora. Mas eu lembro que esqueci o nome do presidente da Venezuela, antes do Maduro, quem foi mesmo? Hugo Chávez. O Hugo Chávez estava lá numa reunião do Congresso da ONU, aí discursou o Bush, aí depois saiu o Bush e veio o Chávez, né? O Chávez lá, discursar. E ele ia sentar para falar. E aí ele falou assim, nossa, nessa cadeira está com cheiro de enxofre. Como se diz, o diabo saiu daqui agora, né? Essa é a ideia. O professor falou, se porventura o Bush realmente crê em Jesus Cristo, o Chávez vai pagar o preço do que ele falou. E não demorou muito. Alguns anos depois, o Chávez morreu de um câncer na pélvica. Ele falou de sentar, e é lá que ele teve o problema. Então não se fala contra o povo de Deus. Não se fala. Por isso que a gente não tem que temer ninguém, não. A gente vai padecer na escola? Vai. Se você falar que é crente, você vai sofrer as consequências? Vai. Você vai ser chamado de o trouxa, desculpa a palavra, mas vai. Vai ser chamado de homossexual? Vai. Porque não vê vídeos, porque não fica, porque não beija, qualquer coisa parecida? Vai. Você vai ser excluído da galera? Vai. Vai sim. É padecer por Cristo. Você vai deixar de satisfazer os seus desejos sexuais? Vai sim deixar de satisfazer.
Na empresa você vai ser perseguido, vai ser o chato, alguém vai ficar falando nas suas... Aí você chega, muda a conversa, tal. Porque vão estar falando de você. Vai sim. Vai ser excluído talvez da família? Vai. A família vai passear e não vai te convidar porque você é crente? Vai. Vai padecer sim. Vai. Faz parte. Não é só crer em Jesus, mas é padecer por Ele. Paulo falou, eu estou vivendo isso. Eu vivi o Evangelho acima de tudo. E hoje estou aqui na prisão. Estou aqui. Já não sou novinho e estou preso. E Paulo sabe que dali ele não sai mais. Dali ele vai para a morte. Então, meu irmão, quando você estiver sofrendo, não tema. Viva o Evangelho. Como você tem sido cidadão? Eu comecei com essa pergunta. Como você tem sido um cidadão dos céus aqui na terra? Como você vive a sua sociedade? Em todos os aspectos. Irmãos, vamos sair daqui com esse desejo. Com essa decisão. Eu vou viver o Evangelho acima de tudo. Eu vou. Não importa o que aconteça. Eu vou viver, eu vou aprender, eu vou crescer nesta fé evangélica. Eu vou conhecer cada dia mais para saber o que fazer e eu vou viver. Eu não vou abrir mão. Se eu sou jovenzinho, eu vou viver até o fim. Se eu já estou na meia idade, eu vou viver até o fim. Se eu já estou idoso, eu vou continuar até o fim. Não importa, eu vou viver o Evangelho. Onde o meu pé pisar, o Evangelho viverá, será vivido lá. Então saiamos aqui dessa manhã com essa convicção. Vamos para nossas classes, que Deus nos abençoe.